O fiasco do Bolsonaro em Brasília já está trazendo as consequências negativas daquele que, na minha opinião, foi o enterro político de Bolsonaro. Se o velório foi na Avenida Paulista, o enterro foi em Brasília porque não foi ninguém, foi um evento pífio. E agora há um racha no bolsonarismo provocado por Kassab e também por Tarcísio de Freitas, porque integrantes do PL já estão fazendo acenos e elogios ao Gilberto Kassab e principalmente estão bolando um nome alternativo a Tarcísio e também a Michele. O nome do senador Rogério Marinho, ou seja, o PL já está empurrando o Bolsonaro também para fora. Talvez o PL já não aposte mais no poderio político de Bolsonaro, ou talvez acredite que Bolsonaro vai mesmo estar morto em 2030 ou até 2030, porque ele não se cuida e a gente sabe que o Bolsonaro vai ter novas internações, ele vai voltar para o hospital e até lá, se continuar nesse ritmo, ele morre até 2030. Mas é interessante acompanhar toda essa movimentação. E o Bolsonaro, ele vai ter que engolir a seco ou Michele ou Tarcísio, porque o erro que o Eduardo Bolsonaro cometeu ao ir para os Estados Unidos pulverizou o seu capital político. E isso também nos mostra o PL tentando se posicionar como um partido de centro-direita, porque Rogério Marinho, ele é bem mais centro-direita do que extrema-direita. É a disputa pela centro-direita que tem provocado uma guerra no Centrão. Coloque nos comentários, você concorda comigo que a manifestação em Brasília foi um fiasco? Todo esse movimento é uma consequência do que aconteceu em Brasília ou do acumulado dos fiascos recentes de Bolsonaro? Ele vai indicar Tarcísio ou Michele, ou vai optar pelo Eduardo? Acho pouco provável o Eduardo. Todo esse movimento é um expurgo do Bolsonaro? Gostou e considerou o Brasil um fiasco? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O que nós temos que entender antes de toda essa movimentação dos bolsonaristas empurrando o Bolsonaro para fora, os elogios ao Kassab, a movimentação pelo Rogério Marinho, a traição ao Bolsonaro, é a disputa pela centro-direita. Eu já venho falando para vocês há vários vídeos aqui no canal, porque o Brasil ele está passando por um movimento de transformação política. As cláusulas de barreira vão fazer os partidos se fundirem e se federalizarem. Primeiro se federalizando e depois se fundindo. A gente viu o que aconteceu com o PSDB. O PSDB agora está numa federação com o Podemos e vai desaparecer o PSDB. Outro partido que vai desaparecer é o PDT. O PDT vai ter que se federar com o PSB e depois eles vão ter que fazer um partido só. Por quê? Nós vamos ter ali no máximo 10 partidos no Brasil. Nós vamos ter um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, um partido de centro, um partido de centro-direita e um partido de direita. Vai ficar composto dessa forma. E hoje o único espaço que eu vejo que ainda está vago para se posicionar é o espaço da centro-direita, porque você não tem um partido dominante. Você tem muitos partidos que compõem o centrão, mas nenhum partido de centro-direita para fazer aquele papel que o PSDB fez até 2014. Você tem partidos de esquerda, até você pode colocar o PSOL, o PCdoB, você tem o PT como centro-esquerda junto com o PSB e também o PDT, partidos de centro, como o MDB, o PSD indo um pouco para a centro-direita, mas a centro-direita você tem PSD, PL, Republicanos, União Brasil, vários partidos. De direita, o Partido Novo e na extrema-direita, o bolsonarismo. E todo esse movimento que o Gilberto Kassab está fazendo em oposição ou contraposição à Federação do União Brasil com o PP é justamente para ocupar esse espaço da centro-direita. E o PL também quer fazer isso. Só que o PL tem um problema que é o Bolsonaro. O PL até poderia abraçar o bolsonarismo como abraçou desde 2021, quando o Bolsonaro se filiou ao partido. Só que o PL tem percebido os fiascos do Bolsonaro. Fiasco no Rio, fiasco em São Paulo e fiasco em Brasília. Todas as manifestações de Bolsonaro foram fiascos. Então o que, né? O PL olha para o Bolsonaro. Esse cara não movimenta as massas como movimentava antes. E como nós estamos num cenário polarizado, não importa se é Bolsonaro, não importa se é Michele, não importa se é aquela capivara, não importa o adversário de Lula no segundo turno. Vai haver o segundo turno e vai ser uma diferença apertada, 2, 3% no máximo. E se Bolsonaro não consegue mais arregimentar e engajar as bases como ele fazia antes, eu não preciso dele. Eu posso simplesmente descartá-lo. Porque não vale a pena esperar Bolsonaro até 2030, sendo que ele vai morrer até lá.
Bolsonaro foi recomendado e orientado a não ir na manifestação. Mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi. Então o PL vai apostar num candidato assim? Não vai. E aí, segundo a Bela Megali do O Globo, dentro do partido do Bolsonaro, existem elogios ao Gilberto Kassab, que é um desafeto do Bolsonaro. Porque estão falando que o Kassab é o maior estrategista para 2026, porque ele está fazendo várias jogadas, ele está trazendo o Eduardo Leite, ele está fomentando a candidatura do Ratinho Júnior, tudo isso para evitar que o Tarcísio saia como candidato a presidente em 2026, porque o Tarcísio é do Republicanos. E assim, o Tarcísio disputaria de novo o governo de São Paulo e o Kassab disputaria como vice do Tarcísio. E aí ele negociaria o apoio do PSD para a Michelle. É muita teoria da conspiração. É muita teoria da conspiração. O que o Tarcísio está fazendo é a mesma coisa que ele fez em 22. Ficou lançando balão de ensaio com o Rodrigo Pacheco e não deu certo. Tarcísio quer posicionar o partido dele agora em 26 de olho em 2030, porque ele quer ocupar o espaço da centro-direita e ele tem prefeituras para fazer isso, só que o fundo partidário e a musculatura parlamentar do PP e do União Brasil são maiores do que a do PSD. Tarcísio está de olho em 2030, talvez filiando, Tarcísio não, Kassab, talvez filiando Tarcísio ao PSD. É isso que ele está fazendo. Não tem nada de possível filiação com Michele, ele não vai filiar. Ou ele não vai lançar vice com Michele. Não vai, isso não vai acontecer. Não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Só que o PL, percebendo essa movimentação, o que o PL está fazendo? Está fomentando o nome do Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte, que foi ministro do Desenvolvimento Regional na época do governo Bolsonaro. O Rogério Marinho, na visão do PL, é um bolsonarista, mas ele é muito mais controlável do que a Michele e do que o Tarcísio. Porque o Tarcísio nem é do partido. Isso segundo a fala da Bela Megali do O Globo. Mas não tem absolutamente nada a ver. A questão é que o Rogério Marinho é o nome do PL. Tarcísio é o nome do Bolsonaro, que nem do PL é. E Michele é o nome também do Bolsonaro, não é o nome do PL. O PL está também se preparando para se posicionar em 2030 ou a partir de 2027 como um partido de centro-direita. É isso que está acontecendo. Porque o bolsonarismo vai ser domesticado. O bolsonarismo ficou aí 12 anos com o Bolsonaro, 2018 até 2030, por aí, pouco menos 2030, e depois o Bolsonaro não vai ter mais condições de saúde, o Eduardo está lá nos Estados Unidos, o Nicolas Ferreira é muito jovem, então o bolsonarismo ele vai se domesticar. Vai haver uma radicalização da centro-direita, sim, em direção ao bolsonarismo, mas vai haver uma domesticalização do bolsonarismo, vai ser um equilíbrio termodinâmico. E o PL já se posiciona como sendo esse partido mais soft do bolsonarismo, como um partido centro-direita bolsonarista. O Bolsonaro, ele está numa situação muito difícil. Por quê? Porque ele olha para o Eduardo e vê que o Eduardo é um idiota. O Eduardo não tem condições de ser o seu herdeiro político. Por quê? Porque o Eduardo ele tem resistências na classe política e ele viajou para os Estados Unidos e pulverizou o capital político dele. Então o Bolsonaro vai ter que escolher entre Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Bolsonaro quer escolher um dos dois? Não, por quê? Porque eles não possuem laços fortes e duradouros com ele, Bolsonaro. Ah, mas a Michelle é esposa. Ele já teve problemas com a ex-esposa, com a primeira esposa dele, a Rogéria. Então ele não quer passar o bastão para a Michelle. Porque ele conhece a Michelle muito bem. Sabe como é a Michelle. Só que entre Michelle e Tarcísio, ele opta por Michelle, porque Tarcísio nem casado com ele é. E assim, o PL tenta trabalhar um caminho alternativo com o Rogério Marinho. Trabalhando esse nome, já pensando no futuro. Bolsonaro, ele tem dois graves problemas. Primeiro, ele não tem mais capital político. Isso ficou visivelmente exposto. E ele não tem mais saúde. Não há mais saúde, não há mais condições físicas para ele chegar até 2030. Ele vai morrer. E aí? Todo mundo já se prepara para isso.